terceiro volume da série No Mundo Espiritual de André Luiz e marca um ponto de maturidade em toda a obra. Depois de conhecermos a organização da vida além túmulo, no livro Em Nosso Lar, e o intercâmbio entre planos, no livro Os Mensageiros, aqui somos conduzidos ao coração do trabalho espiritual, ao modo como o amor atua, como a mente cria, como a dor educa e como a consciência se transforma. Missionários da Luz não é um relato contemplativo, é um tratado vivo sobre serviço, responsabilidade e cooperação entre encarnados e desencarnados. O livro nos revela que o pensamento é força real, que a emoção molda o corpo, que a obsessão nasce de vínculos antigos e que o passe é uma ciência espiritual aplicada com método, disciplina e amor inteligente. Mostra que o auxílio nunca é magia, mas trabalho coordenado entre esferas, sempre respeitando o livre-arbítrio e o tempo de amadurecimento de cada espírito. Estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Nesse livro, André Luiz desvenda os segredos da reencarnação, revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados de processo do renascimento. Ele nos ensina que a providência divina concede sempre ao homem novos locais de trabalho, através da renovação incessante da vida por meio da reencarnação. Capítulo 1, o psicógrafo. André Luiz, junto com seu instrutor Alexandre, visita um grupo mediúnico, onde são realizados serviços de psicografia. Ele estuda o complexo mecanismo da comunicação mediúnica pela psicografia. Em um grupo mediúnico, o instrutor Alexandre disserta para dezenas de espíritos sobre o intercâmbio mediúnico, sendo 18 espíritos encarnados que participam de forma bastante atenciosa, emitindo raios luminosos que se expandem a 60 centímetros do corpo físico. E esses raios são aproveitados para os espíritos infelizes. 6 entidades estão designadas para se comunicar naquela noite, mas o instrutor adverte que nem todos conseguirão, pois algumas levam semanas, meses e até anos para alcançar esse intento. Chama a atenção de André Luiz os cuidados que tem a espiritualidade com a saúde física do médium, dando importância ao seu preparo espiritual e ao auxílio magnético que é oferecida pelos espíritos que estão ali, cuidando de todos os detalhes desse processo de comunicação. Observa que os espíritos dedicam atenção ao sistema nervoso central, ao sistema autônomo, ao coração, à glândula epífise e às glândulas suprarrenais, visando aumentar a produção de adrenalina no médium. Alexandre diz que a transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão do médium. Ele indica o comunicante chamado Calisto e pede para considerar o interesse geral na sua preleção, tendo em vista que somente ele poderá usar o médium. Calisto, que é o espírito comunicante, envolve o médium com o braço esquerdo e com a mão direita toca-lhe o centro da memória, quando se observa a fusão das irradiações mentais do médium e do espírito comunicante. Alexandre coloca a destra sobre o lobo frontal do médium para evitar, o quanto possível, suas interferências na comunicação. Bom, este é o resumo desse capítulo. Agora, como é que nós vamos entender esse capítulo de forma um pouco mais científica? Podemos considerar esse capítulo, primeiro, como a porta de entrada para todo o livro. Não é um capítulo que trata somente da mediunidade.
é um capítulo que descreve a forma de como o espírito escreve dentro da matéria. André Luiz começa descrevendo o fenômeno psicográfico não como um milagre, mas como um processo natural de transmissão de informação entre dois campos energéticos: o campo do médium e o campo do espírito comunicante. A forma como é feita a descrição mostra claramente que o espírito não entra diretamente na mão do médium. Ele projeta o pensamento estruturado na forma de uma energia luminosa organizada, que se acopla ao perispírito do médium. Aqui, o perispírito funciona como um campo intermediário de troca de informações. O espírito emissor envia o pensamento como um feixe de luz, que transporta a informação que deverá ser escrita. O feixe de luz carrega a informação organizada, portadora de dados, intenção, memória e sentimentos. O perispírito do médium capta esse feixe e o reorganiza em impulsos que a pineal e o sistema nervoso conseguem decodificar. Só depois disso, o cérebro físico traduz em movimento, ou seja, o espírito comunicante não toma posse da mão do médium para escrever. Portanto, o campo de energia é que escreve, delineando o movimento da mão. O processo tem início na interação entre os campos de energia que trocam essas informações. Dessa forma, toda comunicação, toda incorporação, toda obsessão e toda cura, podemos dizer assim, começam no campo perispiritual, não no corpo físico. O médium é um campo de recepção e tradução. Se o campo está desorganizado, a informação repassada também se desorganiza, razão pela qual especial atenção é dada ao médium pela equipe espiritual. Se o campo está limpo, estável e coerente, a informação recebida se traduz com toda a fidelidade. Esse capítulo explica que o foco principal nas comunicações mediúnicas é organizar e estabilizar o campo, que vibra com emoções, pensamentos e, não podemos esquecer, e muita ética. Que mediunidade não é simplesmente permissão para que o fenômeno aconteça, é estrutura vibracional coerente. Quando André Luiz mostra que o pensamento do espírito é captado como luz organizada, ele já antecipa o que hoje nós chamamos de fótons espirituais, que são partículas de luz informacional que carregam não só a energia, mas carregam o código, a memória e a intenção. Esses fótons energéticos estrutura o que hoje pode ser entendida como os campos mórficos de informação, tanto do médium como do espírito comunicante, que interagem, trocando entre si essas informações. Se o médium possui um campo mórfico instável, ele não recebe só mensagem, ele também absorve estados emocionais, dores, vícios e padrões de consciência. Por isso, o psicógrafo, o médium falante, o médium passista, todos trabalham com o mesmo mecanismo, que é o acoplamento de campos entre consciências. Não se está falando de escrever, está se falando de como consciências se conectam, se misturam, se programam e trocam esse conjunto de informações. E aqui é que entra a apometria, porque tratar espiritualmente alguém não é tirar espírito, é reorganizar o campo vibracional, é limpar energias. E quando a gente fala em energia, nós estamos falando em luz, em cores. Então, nós estamos limpando essas energias dissonantes, restaurando a coerência vibracional e devolvendo ao espírito a posse do seu próprio eixo, do seu próprio foco. Aqui é que entra a apometria como uma maneira pela qual se utiliza para reorganizar esse campo vibracional. O tratamento espiritual não é expulsão, nem comando, nem imposição.
é reestruturação, é restauração do próprio campo vibracional. É devolver ao espírito encarnado o seu próprio padrão mórfico, a própria coerência dos fótons de luz que ele emite, a própria soberania vibracional. É cortar acoplamentos indevidos, dissolver campos externos, limpar resíduos vibracionais, limpar centros de força e restabelecer o eixo do próprio ser. O capítulo 1, portanto, não é um capítulo introdutório. Esse capítulo pode ser considerado como um mapa completo do livro. Tudo o que virá depois, que trata os capítulos subsequentes, que são obsessão, vampirismo, passe, materialização, reencarnação e socorro espiritual, já está contido aqui em estado embrionário, lido de forma científica, não de forma romanceada. Aqui, André Luiz começa o livro ensinando que o mundo espiritual não funciona por crença, mas por leis de campos de energia, por física sutil, por engenharia de consciência. Ele mostra que espiritualidade é tecnologia aplicada à alma e a apometria é a linguagem operativa da aplicação dessa tecnologia. Para fixar o aprendizado deste capítulo, vamos observar uma imagem ilustrativa do que foi abordado. Nesta imagem, vemos a representação da mediunidade psicográfica, onde o médium escreve sob a influência de um espírito comunicante. Ao lado, aparecem os benfeitores espirituais, acompanhando e auxiliando o trabalho, e ao fundo, um grupo mediúnico reunido, mostrando que a psicografia não é um ato isolado, mas um trabalho coletivo que envolve encarnados e desencarnados em cooperação. Em Missionários da Luz, André Luiz nos ensina que a comunicação espiritual exige preparação, equilíbrio emocional, disciplina mental e assistência espiritual organizada. O médium não é um instrumento passivo, mas um colaborador consciente que precisa manter serenidade e responsabilidade para que a transmissão ocorra com clareza. Na prática das casas espíritas, como também vivenciamos na casa de João Pedro, compreendemos que o ambiente harmonizado, a prece e o preparo da equipe criam as condições necessárias para que esse intercâmbio aconteça de forma segura e útil. Capítulo 2 do livro Missionários da Luz, a Epífise. Esse capítulo apresenta um estudo das funções da glândula epífise, ressaltando sua importância no crescimento mental do ser humano e no enriquecimento dos valores da alma. Em uma sessão mediúnica, André Luiz, em plena reunião, observa que o brilho da epífise do médium é mais intenso do que o brilho emitido pela glândula dos demais encarnados participantes da reunião. Anota que, no entendimento da medicina terrena, aquela glândula encerra sua atividade inibidora de impulsos sexuais no início da puberdade. Alexandre, o instrutor, revela que ela é um verdadeiro laboratório da vida mental. E no início da juventude, deixa de ser válvula de controle para ser fonte criadora, a presidir aos fenômenos nervosos da emotividade, quando o ser humano se entrega à recapitulação da sexualidade pela força dos hormônios do sexo. E acrescenta: a glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades força e controla os impulsos sexuais com seu potencial magnético. Afirma que a epífise conserva ascendência sobre todo o sistema endócrino, comanda as forças do subconsciente, efetua os suprimentos de energias psíquicas, controla as emoções e assume condição básica na experiência sexual. Disserta também sobre a viciação das energias sexuais, em que os desregramentos dão origem
aos dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, advertindo sobre a necessidade da renúncia, continência sexual, disciplina emotiva, elevação pelo sacrifício como providências de teor não meramente religiosos, mas como princípio científico na preservação da saúde física e espiritual. Lamenta também que os materialistas, ao reconhecerem o risco da acumulação das forças nervosas ou secreções elétricas da epífise na juventude, tenham prescrito apenas a prática do esporte para a higiene e o amorfoseamento do corpo, sem perceberem que é necessário direcioná-lo também às energias psíquicas para o engrandecimento do espírito imortal. Nesse capítulo 1, que nós estudamos anteriormente, nos foi mostrado como ocorre a comunicação entre desencarnados e encarnados, através do processo de interação entre campos de energias. Já o capítulo 2 nos revela que a epífise é a glândula da vida mental, onde se ancora no corpo físico a comunicação mediúnica. A glândula epífise ou pineal, ela tem a forma de corpúsculo oval situado no cérebro, acima e atrás das camadas ópticas, e ao qual se atribuem funções endócrinas, ou seja, secreção interna, funções essas pouco conhecidas. Sua eliminação ou destruição determina a maturidade sexual muito precoce. O centro de força vital coronário, localizado no perispírito, está relacionado com a pineal, que está localizada no corpo físico. Esse centro coronário, ele supervisiona todos os demais centros de força vital, porque recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito. Dessa forma, a pineal pode ser considerada como ponto de ligação do corpo físico com o corpo espiritual. A pineal, ou a epífise, ela consolidou-se como fluxo energético de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, dos mecanismos da reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento, pronunciando as operações da mediunidade consciente ou mediunidade inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros, na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência, religião, cultura e arte, na jornada evolutiva para Deus. Quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. No capítulo 2, não apenas identifica a epífise como ponto de acoplamento entre os dois corpos, físico e espiritual. Ela estabelece silenciosamente uma das leis da patologia espiritual, que nos diz que não existe desorganização mediúnica sem desorganização pineal. Toda hipersensibilidade, toda instabilidade, toda obsessão recorrente, toda mediunidade fora de controle, toda perda do eixo espiritual tem como origem uma epífise que perdeu coerência vibratória. A pineal não é apenas um sensor, ela é também um modulador, porque ela preside os fenômenos nervosos da emotividade como um órgão de elevada expressão no corpo etéreo. É a glândula da vida espiritual do homem, ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Comanda todos os departamentos celulares, suprindo com energias psíquicas, assumindo extensas e fundamentais atribuições. Ela regula quanto, como e em que frequência a consciência se conecta
com os planos invisíveis. Quando o campo emocional da criatura é estável, a pineal funciona como filtro conversor e estabilizador. Quando o campo emocional entra em repetição de medo, culpa, raiva, ansiedade, tristeza crônica ou um desejo desordenado, a pineal entra em regime de abertura excessiva. Ela passa a vibrar fora da sua faixa de coerência e perde sua função de contenção. E aqui que nasce a mediunidade patológica, que não é mediunidade ampliada, mas mediunidade sem regulação. A pessoa não tem mais mediunidade, ela perdeu o freio pineal, passa a captar campos, emoções, pensamentos e presenças como se estivesse sem aquela pele energética. Não há mais fronteira. Isso implica quadros clínicos como crises de pânico sem causa, sensação de invasão, choro sem motivo, exaustão espiritual, confusão mental, insônia, pensamentos que não parecem próprios e até doenças autoimunes e doenças depressivas. André Luiz descreve o que hoje chamamos de eixo pineal hipotálamo-hipófise, como a linha de comando que liga o campo espiritual à expressão genética. A epífise regula a emissão de luz, que a gente pode chamar a emissão biofotônica entre as células, interferindo diretamente na leitura do DNA. Por isso, ela antecipa o conceito da epigenética espiritual. Por quê? Porque aborda padrões mentais e emocionais crônicos, não apenas influenciam o corpo, eles reprogramam a expressão biológica. O corpo começa a executar aquilo que o campo ordena. Outro ponto essencial é que ela mostra que a pineal é o principal ponto de acoplamento obsessivo. Espíritos não se ligam primeiro ao cérebro, ao coração ou aos chakras inferiores. Eles se ligam à pineal, porque é ali que o campo está aberto. É ali que se implanta comando, sugestão, indução de pensamento, repetição de emoções e direcionamento de comportamento. Quem perde soberania pineal, perde a soberania da sua própria vida. Aqui, a apometria encontra sua base clínica mais profunda. O trabalho apométrico não é limpar a aura, ele é reconstruir o eixo de equilíbrio da pineal, é devolver coerência ao ponto de comando, porque não esqueçamos, a pineal está diretamente ligada ao nosso chakra coronário. É reorganizar o campo energético, cortar acoplamentos indesejáveis, selar portais, reprogramar o eixo consciência-corpo e devolver ao espírito encarnado a posse do próprio território vibracional. Sem isso, qualquer atendimento é paliativo, qualquer orientação moral é superficial, qualquer tentativa de ajuda não se sustenta. O capítulo 2 é, pois, um tratado de neuroespiritualidade, biofotônica e medicina vibracional, escrito 50 anos antes dessas palavras existirem no nosso vocabulário. Ele mostra que não se protege um médium com regras, mas com coerência vibracional interna, e não se cura um campo com comando externo, mas com restauração do eixo pineal vibratório. É por isso que esse capítulo não é um capítulo doutrinário, não é um capítulo para simplesmente se ler. Ele é o manual clínico oculto de toda a obra de André Luiz. E agora, voltando às imagens. Aqui, nesta imagem, vemos a epífise destacada como um ponto central no cérebro, associada às emoções, aos impulsos mentais e à sensibilidade espiritual. Em Missionários da Luz, André Luiz descreve a epífise como uma glândula profundamente ligada à vida mental e aos processos mediúnicos, funcionando como uma espécie de ponte entre o espírito
e o corpo físico. Isso nos ajuda a compreender porque o equilíbrio dos pensamentos e das emoções é tão importante no trabalho mediúnico. Na prática da casa de João Pedro, percebemos isso claramente. Médiuns mais serenos, concentrados e disciplinados conseguem manter melhor estabilidade energética, facilitando o trabalho espiritual e a transmissão de energias mais harmonizadas. Nesse capítulo 3 do livro Missionários da Luz, nós temos o desenvolvimento mediúnico como título analisado por André Luiz. Nesse capítulo, ele analisa as causas físicas e espirituais da dificuldade apresentada pela maioria dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico. Em uma reunião dedicada ao adestramento da faculdade mediúnica, o instrutor Alexandre informa que, ali na sessão, os desencarnados aproveitam melhor a cooperação espiritual e são mais beneficiados do que os irmãos encarnados. Lamenta que os irmãos encarnados se sintam insatisfeitos com os resultados demorados de suas experiências, mas é que nem sempre se submete ao princípio de que toda edificação da alma requer disciplina, requer esforço e também requer perseverança. André Luiz observa as condições de um jovem candidato ao desenvolvimento mediúnico, cuja epífise irradia pálida luz, e apresenta os órgãos genitais e urinários invadidos por larvas astrais vampirizadoras, que são bacilos psíquicos da tortura sexual devido ao excesso dos prazeres sexuais. Observando outro candidato, ele vê o aparelho gastrointestinal com severas anormalidades, tendo o fígado e o baço comprometidos pela ingestão abusiva de bebidas alcoólicas. Ele também observa uma senhora que é candidata ao desenvolvimento mediúnico de incorporação, e ele vê deformidades do estômago por excesso de alimentação. O instrutor Alexandre, então, adverte sobre os prejuízos causados pelos excessos de todos os sentidos. E relembra que o Espiritismo é a revivência do Evangelho de Jesus e que por ele se deve acionar as melhores possibilidades de colaboração aos companheiros terrestres. E finaliza o capítulo dizendo: são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores de reconhecimento pela cooperação que nos prestam, muitas vezes de forma inconsciente. Nesse capítulo fica bem claro que o corpo físico é apenas uma leve sombra do corpo perispiritual e que a mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, mas sim conquista do espírito. Dessa forma, não podemos prescindir dos trabalhos necessários para a autoeducação sistemática e perseverante. Sendo assim, mediunidade não é dom, é estrutura, é treino, é campo de ação. Se a epífise é a antena, esse capítulo mostra como o espírito aprende a operar esse sistema de antenas que nós temos. Aqui, André Luiz derruba aquela ideia infantil de dom mediúnico. Ele mostra que mediunidade é um acoplamento neuroperispiritual com disciplina mental, acrescido de sintonia moral e de autoeducação. Ou seja, podemos considerar como uma engenharia vibracional consciente, impulsionada pela alavanca da vontade de servir. Não podemos esquecer isso. A impulsão dada
pela nossa alavanca da vontade de servir sem nada receber em troca. O médium, ele não recebe espírito, ele abre circuitos, ou seja, centros vitais de força. Ele abre circuitos de acoplamento entre campos de consciência do corpo perispiritual com o corpo físico, porque aí nós temos a ação da epífise com o nosso coronário. Tudo é campo de energia, é vibração, tudo é frequência, é sintonia. Ele mostra que antes de qualquer manifestação, o espírito prepara o campo do médium, ajusta centros de força, cria cordões de acoplamento, instala o canal de comunicação. A mediunidade nasce quando o campo do médium entra em coerência, entra em harmonia, em afinidade com o campo do comunicante. E aqui está o alerta do capítulo. Quem não governa o próprio campo vibracional torna-se um campo governado. Por isso, os médiuns instáveis, ansiosos, emocionais, restintos ou desorganizados, eles não são fracos. Eles são campos abertos. O desenvolvimento mediúnico, então, não é aprender a psicografar ou a incorporar. É aprender a sustentar coerência vibracional, manter uma soberania mental, não perder o eixo central, o foco, não permitindo a invasão, e assim governar o seu próprio campo. Isto é, apometria pura, porque a apometria não expulsa espíritos, ela restaura campo e comando vibracional. Esse capítulo mostra que a obsessão não começa com o espírito, mas sim começa com o campo instável, com o campo aberto. Que incorporação patológica começa com falha na soberania vibracional. E vampirismo começa com perda de uso soberano do seu próprio campo. O médium é o seu próprio templo e o campo mental é o seu próprio altar. Sem vigilância emocional, o altar vira uma porta aberta. E porta aberta, sem guardião, vira passagem para qualquer um. É por isso que ele liga mediunidade com a disciplina, oração, estudo, serviço e ética. Isso não é moralismo, é engenharia vibracional de campo, é a biofísica espiritual. E indo mais a fundo, é a epigenética da alma. André Luiz não está simplesmente tratando da mediunidade como um dom ou como uma faculdade espontânea. Ele está descrevendo o processo de habilitação do espírito para operar de forma consciente em campos invisíveis, sem se desorganizar, sem se fragmentar e sem se tornar presa de forças que ele próprio não governa. Existem níveis muito distintos de funcionamento mediúnico. Há pessoas que vivem apenas na sensibilidade bruta, captando emoções, presença, atmosfera e estados alheios, sem qualquer domínio. Outras entram na mediunidade instintiva, já conseguindo perceber e até manifestar comunicações, mas ainda sem comando real do próprio campo. Pouquíssimas, porém, alcançam o nível mais alto, que é o do operador consciente de campo, aquele que não apenas capta, mas governa, regula, filtra e dirige os próprios acoplamentos vibratórios. André Luiz deixa claro que a mediunidade instintiva, que é a mais comum e a mais estimulada, é também uma das mais perigosas. O médium sente, mas não comanda, recebe, mas não filtra, abre-se, mas não protege as próprias fronteiras. É nesse ponto que surgem os quadros de exaustão, vampirismo, obsessão e de adoecimento físico e psíquico, que mais adiante, vão ser descritos com riqueza de detalhes nos próximos capítulos. O verdadeiro desenvolvimento mediúnico não consiste em ampliar a sensibilidade, mas em substituir sensibilidade por soberania de campo.
O espírito precisa construir dentro de si um núcleo de comando do próprio campo vibratório. Precisa tornar-se guardião de suas fronteiras vibratórias e regular campo consciente dos acoplamentos que ele próprio permite. O texto revela também que a mediunidade não está localizada em um órgão isolado, nem em um chakra específico. Os centros de força são peças soltas, porque a mediunidade é uma função do campo total de consciência distribuído por todo o perispírito. E nós sabemos que os centros de força não são peças soltas, mas nós de uma rede viva e integrada. Isso representa para nós que qualquer trauma emocional, medo persistente, culpa, desejo desordenado ou mesmo um ressentimento compromete todo o sistema de acoplamento. Uma fissura emocional é uma fissura vibratória. Um conflito interno é uma porta aberta do nosso campo. Por isso, André Luiz vincula com tanta ênfase o desenvolvimento mediúnico com a disciplina emocional, com a reforma íntima, com a vigilância dos pensamentos, com a oração, com o estudo e o serviço no bem. Sem essa reorganização, o médium não opera a mediunidade, ele é operado por ela. Ele não usa o campo, ele é usado pelo campo. E é exatamente nesse ponto que a apometria surge como uma continuação natural do que André está nos ensinando. A apometria não trabalha apenas com espíritos, mas com restauração de comando, reprogramação de campos vibracionais, fechamento de ressonâncias nocivas e reintegração da soberania do espírito sobre o próprio sistema de vida. Esse capítulo 3 não é um manual de desenvolvimento mediúnico, ele é um tratado sobre como um espírito aprende a não se perder dentro da própria sensibilidade e como se torna capaz de operar conscientemente nos planos invisíveis, sem destruir, sem adoecer e sem se escravizar vibratoriamente. André Luiz também chama a atenção para os excessos de bebidas alcoólicas, de prazeres inferiores, de alimentação. Não podemos esquecer que tudo é equilíbrio na nossa vida. Retornando às imagens, aqui nesta que ilustra o capítulo 3, a imagem mostra um grupo em estudo e, ao mesmo tempo, a presença de mentores espirituais acompanhando o trabalho. Isso representa uma realidade ensinada em Missionários da Luz. O desenvolvimento mediúnico não acontece sozinho, mas com orientação espiritual, disciplina e preparo moral. O médium que estuda, se prepara, ora, se educa mentalmente, cria as condições seguras para esse intercâmbio. Na casa de João Pedro, vimos isso nos grupos de estudo, nos treinamentos mediúnicos, onde o aprendizado, a organização e o cuidado espiritual caminham juntos, permitindo que o trabalho aconteça com mais segurança e responsabilidade. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos ao capítulo 4 do Missionários da Luz, intitulado Vampirismo. Nesse capítulo, André Luiz introduz os conceitos de vampiro e vampirismo nas relações psicofísicas entre encarnados e desencarnados. Ele descreve a natureza dos bacilos que sugam as energias psíquicas do homem e analisa o vampirismo oriundo da relação doentia entre os espíritos e os encarnados, enumerando as diversas enfermidades do corpo físico, seus agentes microbianos e as patogenias da alma, originadas pela cólera, intemperança, desvarios sexuais e outras viciações alimentadas pelas almas conturbadas.
Ele revela as origens das enfermidades psíquicas, seus sintomas e contágios, acrescentando que elas surgem na razão direta da semeadura e lembra que o homem tem sido campeão do endurecimento e perversidade contra as suas próprias forças vitais, promovendo as moléstias do corpo físico e da mente. André Luiz disserta sobre a caminhada do espírito que se afasta perversamente dos princípios religiosos e cultua demasiadamente os conhecimentos intelectuais, em prejuízo, é claro, né, de si mesmo e dos filhos a ele tutelados. Adverte que o vampirismo ainda é bastante considerável em razão da promiscuidade entre encarnados e desencarnados, que magneticamente sugam suas energias vitais por meio da absorção das larvas psíquicas resultantes da degenerescência dos hábitos humanos. Observa que nossos hábitos alimentares se assemelham ao vampirismo quando transformamos vísceras e tecidos musculares em iguarias, quando cevamos aves e mamíferos, submetendo-os a condições extravagantes para atender aos nossos caprichos do nosso paladar. Explica que o homem ainda vive à mercê do vampirismo criado e alimentado por ele mesmo, pois jamais soube educar e proteger os seres inferiores que o nosso Pai Maior lhe confiou. Por essa razão, não pode exigir atenção especial de superiores para a solução de problemas de forma imediata. Assegura que a solução reside em acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva, já que a missão do superior é a de amparar e educar o inferior que a ele foi confiado. Aqui o livro deixa de ser espiritual e entra diretamente na biofísica da alma. Por quê? Porque vampirismo não é metáfora. É um processo de drenagem energética real, mensurável no campo perispiritual. Nesse capítulo 4, André Luiz não descreve apenas um roubo de energia. Ele descreve a formação de um sistema de simbiose patológica entre consciências, no qual dois campos espirituais passam a compartilhar circuitos de sustentação vital. O vampirizador não apenas drena, ele se acopla, seu campo de energia fica ancorado ao campo do encarnado, formando um sistema híbrido de sobrevivência, em que parte da vitalidade, em que parte da coerência mental e da força de organização biofotônica do encarnado passa a sustentar também a existência do espírito parasita. Não se trata de influência, trata-se de dependência energética estrutural. Esse acoplamento cria verdadeiras malhas morfogenéticas compartilhadas. O campo do encarnado deixa de ser um campo soberano e passa a funcionar parcialmente como extensão do campo do vampirizador. Por isso, muitos obsessores entram em colapso quando o encarnado adoece gravemente, quando se reforma espiritualmente ou quando desencarna. O sistema híbrido entra em falência, pois a fonte de sustentação biofotônica ficou rompida. André Luiz também revela que o vampirismo não se mantém apenas pela sucção, mas por reprogramação ativa do campo vibracional da vítima. O vampirizador estimula estados emocionais específicos, como culpa, medo, ressentimento, dependência, erotização, autopunição, porque esses estados aumentam a produção de biofótons desorganizados,
que são o alimento que ele consome. O encarnado passa a ser induzido a produzir o próprio desequilíbrio que o adoece. Com o tempo, o campo do encarnado aprende esse padrão. Mesmo após afastamentos parciais do obsessor, o perispírito e o próprio sistema nervoso passam a reproduzir os mesmos estados de desorganização por hábito vibratório. Surge, dessa forma, o vampirismo residual. A pessoa continua drenando a si mesmo sem a presença do agente externo diretamente. Aqui, André Luiz antecipa o conceito de memória morfogenética patológica, na qual o campo vibracional aprende a adoecer o nosso próprio corpo físico. Esse aprendizado vibratório não se limita a uma existência, ele deixa marcas perispirituais profundas, que se traduzem em tendências emocionais, padrões mentais, fragilidades orgânicas e doenças recorrentes que atravessam encarnações e encarnações. O vampirismo, quando não tratado em profundidade, torna-se herança vibratória. O vampirizador não drena energia do corpo físico, ele drena biofotos mitocondriais, plasma perispiritual, força vital do duplo etérico, coerência do campo mental, ou seja, ele drena o combustível da própria vida. O espírito vampirizador cola o seu campo ao campo do encarnado, criando túneis de ressonância, filamentos de ligação, canais de sucção vibracional. São verdadeiros cordões biofotônicos parasitários. Quanto mais o encarnado está em medo, culpa, tristeza, raiva, ressentimento, luxúria, vício, mais aberta está a porta vibracional. A emoção descontrolada desorganiza a epífise. A glândula desorganizada perde coerência biofotônica. O campo perde soberania. O vampiro entra. O vampirizado, por sua vez, sente cansaço crônico, desânimo sem causas, sono não reparador, perda de vontade, irritabilidade, confusão mental, tristeza profunda, sensação de ser sugado. Isso não é psicológico, é bioenergético. E aqui entra a apometria, porque ela atua exatamente onde o vampirismo nasce, cortando os cordões, fecha os túneis, recompõe o campo, sela centros de força, restaura a coerência biofotônica, devolve comando ao espírito encarnado. Ele não expulsa espírito, ela não restaura nada que não esteja em desordem. Ela restaura a soberania vibracional. Vampirismo é perda de governo de campo. Apometria é devolução do governo soberano ao campo energético. Por isso, a base do tratamento apométrico é soberania mental, limpeza de vínculos, restauração de centros de força, selamento perispiritual, reposição biofotônica. A apometria é um método que fornece a ferramenta para a engenharia de campo. A apometria atua exatamente nesse nível, não apenas afastando consciências parasitárias, mas reprogramando campos, desfazendo malhas morfogenéticas patológicas, selando centros de força, restaurando coerência biofotônica e devolvendo ao espírito encarnado o comando soberano do seu próprio sistema de vida. Assim, esse capítulo não é apenas um estudo de obsessão. Ele é um tratado avançado de patologia de campo espiritual, antecipando em décadas os fundamentos do que hoje compreendemos como biofotônica, campos mórficos e epigenética
espiritual. Retornamos para as imagens e aqui a imagem sobre o capítulo Vampirismo mostra os dois estados de sintonia. De um lado, pensamentos negativos e emoções descontroladas, favorecendo a aproximação de espíritos que drenam a energia. De outro, um padrão mental equilibrado, permitindo o amparo espiritual. Em Missionários da Luz, aprendemos que o vampirismo espiritual não é um fenômeno isolado, mas resultado da sintonia mental e emocional. Na prática dos atendimentos espirituais, muitas vezes observamos que quando a pessoa consegue reorganizar os seus pensamentos, hábitos e emoções, o seu campo energético se fortalece e a influência perturbadora perde a força gradualmente. Capítulo 5. Missionários da Luz. Influenciação. Como vimos no capítulo 4, que trata do vampirismo e descreve uma sessão de desenvolvimento mediúnico e que ao final da sessão os participantes saem do recinto. Mas lá fora, rompido o círculo de proteção magnético que é organizado para a sessão, as entidades exploradoras das energias dos participantes estão esperando o regresso deles, pois a maioria daqueles que participaram esquece as bênçãos recebidas e voltam novamente para as mesmas condições deploráveis de horas anteriores, subjugadas pelos vampiros renitentes e cruéis. A diferença entre os ambientes interno e externo é visivelmente acentuada. A atmosfera interior estava cheia de elementos balsâmicos regeneradores. Lá fora, o ar estava pesado, impregnado de emanações grosseiras. A prece e a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera, purificando-a. Nesse capítulo, André Luiz tece comentários sobre a influenciação contínua existente entre encarnados e desencarnados e sobre o intercâmbio de pensamentos no universo. Após o encerramento da sessão, o instrutor e André Luiz fazem comentários sobre a opinião otimista e as demonstrações de reconhecimento dos participantes da reunião. Alexandre lamenta que haja muito entusiasmo, mas pouco esforço dos participantes. A seguir, ele mostra que os participantes eles são bons para os outros, mas são menos para si mesmos, tendo em vista que não aplicam a luz do Evangelho nas suas próprias vidas. O instrutor e André Luiz tecem comentários sobre as diferenças entre esse ambiente externo e interno do local e observa que os espíritos que foram impedidos de entrar no local da sessão acompanham uma família formada pela mãe, uma jovem e um rapaz que estavam participando da reunião. O rapaz é abraçado, ao sair, por duas entidades inferiores, sendo fortemente atacado pelas inquietações sexuais. Outra entidade se encosta na mãe, que perde a aparência jubilosa e adquire sinais de forte preocupação. A jovem que acompanha é o instrumento adequado para que o instrutor atue e transmita ideias generosas que são ditas para a mãe, pois o rapaz e a mãe tanto expeliram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do forte magnetismo de desejo constante, trouxeram as entidades infelizes de volta. O capítulo finaliza esclarecendo que todas as almas retas podem comungar com os mensageiros superiores e receber deles os programas de trabalho e iluminação, independente da técnica do mediunismo. Nesse capítulo, André Luiz deixa claro que a influência não é um fenômeno psicológico, sugestivo ou simbólico, mas um processo real de vibração que modela campos de vida, padrões biológicos e destinos inteiros. Ele mostra que toda a mente é um emissor contínuo de campos organizados de informação, verdadeiras ondas que atravessam o perispírito duplo etérico e conseguem alcançar diretamente as células físicas.
Essas ondas são a própria impressão digital da pessoa e não apenas tocam o outro, elas se ancoram em campos morfológicos específicos, criando moldes organizadores que passam a reger comportamento, emoções, escolhas, o próprio metabolismo, a imunidade, a neuroquímica e até acontecimentos recorrentes na existência da pessoa. Com isso, ninguém sofre apenas influências momentâneas, pois sua onda mental é transmitida no espaço e no tempo, trazendo para junto de si quem sintoniza com essa onda. Padrões mentais se repetem, de medo, culpa, raiva, submissão, escassez, vício, ressentimentos. Eles constroem arquiteturas invisíveis de destino. O indivíduo passa a viver dentro de um campo que o programa. As escolhas deixam de ser livres e passam a ser respostas automáticas ao molde vibratório já instalado. Por isso, famílias inteiras repetem padrões de adoecimento, falência, abandono, violência, dependência ou fracasso, não por coincidência, mas por herança de campos mórficos transgeracionais. Trata-se de uma epigenética espiritual. O campo herdado organiza a biologia, a emoção e o comportamento das gerações seguintes. Aqui também se desmonta a ideia de que o obsessor é a causa principal da obsessão. André Luiz demonstra que o maior agente de influência é a própria mente quando perde a sua soberania. Esses espíritos obsessores apenas entram em ressonância com campos já abertos. Eles não criam a porta, eles atravessam a porta que o próprio campo mental desorganizado construiu e deixou aberta. Assim, não basta retirar espíritos, porque se o modo vibratório não for reprogramado, o padrão retorna, muitas vezes com outros agentes espirituais, que são aqueles que comungam com aquela própria vibração. Esse capítulo fundamenta um núcleo da prática apométrica moderna. Não basta libertar, é necessário reprogramar campos. O tratamento real consiste em desfazer matrizes mórficas patológicas, limpar heranças vibratórias, restaurar coerência da luz da consciência, fechar túneis de ressonância e devolver comando ao eixo mental superior. Influenciar é como se fosse engenharia de campo. Curar é uma espécie de reengenharia do campo. Quem não governa o próprio campo vive dentro de programações invisíveis que constrói a sua vida sem que ele perceba. O pensamento não é abstração, mas é um campo energético real, mensurável, estruturante da matéria e do próprio destino. Cada pensamento cria uma onda mental com comportamento de luz que se propaga e se ancora em campos morfogenéticos específicos. Esses campos, por sua vez, passam a atuar como moldes organizadores da vida e da própria psique. Influenciar, portanto, não é apenas persuadir, é reprogramar campos. Espíritos encarnados ou desencarnados não convencem, eles modulam frequência. Quando uma consciência emite padrões repetidos, ela não apenas afeta o outro psicologicamente, mas cria acoplamentos de campos energéticos que passam a interferir no metabolismo, na epigenética e na estabilidade neurológica do encarnado. A prática apométrica ajuda a romper a ressonância patológica, desfazer esses túneis vibracionais, recompor o campo morfogenético do encarnado e devolver o comando ao eixo mental superior. Influenciação é como se fosse engenharia de campo vibracional. A apometria é reengenharia de campo, mas tudo depende da própria pessoa querer reprogramar sua vida através da reforma íntima. Retornando às imagens sobre o capítulo 5, esta imagem contrasta dois ambientes. Um harmonizado pela prece e pelo pensamento elevado, e o outro carregado por inquietação e sofrimento. Isso ilustra um ensinamento central de Missionários da Luz.
Os ambientes refletem o padrão mental das pessoas que os frequentam. Na casa espírita, a preparação, a prece e a disciplina vibratória não são apenas rituais, mas recursos reais de harmonização do ambiente espiritual. Por isso, antes dos trabalhos, buscamos o silêncio interior, a oração e a elevação do pensamento, criando assim as condições para a presença dos benfeitores espirituais e para um atendimento mais eficaz com harmonia. Assim encerramos os primeiros 5 capítulos do nosso estudo de Missionários da Luz. No próximo encontro, seguiremos avançando na obra, estudando os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10, onde veremos com mais detalhes como atuam os benfeitores espirituais nos processos de auxílio, como se organizam os recursos magnéticos e fluídicos utilizados no atendimento e de que forma a mente, o perispírito e o corpo físico interagem nesses processos. Também compreenderemos melhor a preparação dos ambientes espirituais, a importância da disciplina mental e o papel da equipe espiritual no amparo aos encarnados, revelando aspectos que nos ajudam a entender com mais clareza o trabalho realizado nas casas espíritas. São capítulos muito ricos que ampliam a nossa compreensão sobre como o trabalho espiritual realmente acontece e como cada um de nós participa desse processo por meio do pensamento, da disciplina e da sintonia. Seguimos juntos nesse estudo. Até o próximo encontro.